Vamos direto para o quadro Política do Dia. O time todo reunido aí, quem está de volta, olha aí. Eliezer Rodrigues, de amor renovado. Muito amor bem. Completamente renovado, você vê a cara do Eliezer. Olha, essa é a cara verdadeira do amor e da felicidade, está aí, na tela do Dia News aí, pro nosso telespectador. Eliezer, o Tássio, também feliz e tudo, mas também tem um outro lado, que é duplamente feliz, que é a questão também financeira. Não, essa E a nossa querida Edna Maciel, que estava ressaltando um detalhe, agora está todo mundo de azul, né, Edna? Todo mundo veio aí de azul. É, eu tinha até colocado uma blusa amarela, por coincidência. Aí você viu que tá todo mundo... É isso não, vamos... Da Matiz do Lilás, É. boa tarde. Olha, nós vamos já, tem muito assunto, tem muitos bastidores para a gente tratar aqui, mas antes, vamos falar da eleição no Maranhão. O Paulo Marinho Júnior aposta na pré-candidatura de Josimar para o governo. Você vai acompanhar agora o que ele disse a respeito. Eu vejo um cenário muito fragmentado. A falta de um candidato com favorito absoluto permite que muita gente possa sonhar. O nosso partido tem um pré-candidato ao governo do Estado, que é o Josimar. É uma candidatura, o Josimar teve 6% do total de votos da eleição passada para deputado federal, que é uma eleição muito difícil, acostumado a ser o campeão de votos, e eu tenho certeza que o Josimar vai surpreender nessa próxima eleição estadual e será o próximo governador do Maranhão. Eu fico muito esperançoso que pessoas se coloquem à disposição da população para serem votados, que encarem desafios, que não tremam diante de poderosos, que tenham convicção de defender as suas bandeiras que acreditam. Mesmo que não sejam pessoas de famílias tradicionais, mas sejam pessoas com capacidade de agir, de tomar as decisões que o nosso país precisa para esse momento. O Maranhão é um estado que tem indicadores muito ruins e que, para mudar essa realidade, vai tirar muita gente da zona de conforto. E isso só se faz com coragem e determinação. Bom, o governador Wellington Dias, falou sobre o apoio do prefeito Monsanto, prefeito de Parnaíba, à candidatura, à pré-candidatura de Silvio Mendes. Esse apoio foi divulgado, declarado no final de semana, em uma visita do ex-prefeito Silvio Mendes à residência do prefeito Monsanto. Estava lá Luciano Nunes, Silvio Mendes, a secretária Gracinha, dona Dalgisa, e o governador analisou esse apoio e analisou também o que se comenta muito aí nas mídias sociais, prefeitos que são do partido e que apoiam a candidatura de oposição. Acompanhe. O prefeito Monsanto, temos uma relação de bastante cordialidade, porém, ele tem uma posição clara, não é? Desde 2018 já na eleição, e vamos cuidar, prefeito, governador, uma relação institucional, mas sabendo que na política temos campos diferentes em atuação. Bom, aí, começando com o Eliezer, desejando bom retorno ao Eliezer. Eliezer, aí não é novidade para ninguém, né? Quer dizer, a novidade seria se o prefeito Monsanto chamasse o pré-candidato Rafael Fonteles e declarasse apoio ao PT, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Douglas Cordeiro. O prefeito Monsanto, há décadas, tem um discurso muito claro e coerente antipetista. Inclusive, nacionalmente reconhecido como o profeta da Lava Jato. Alguém que muito antes do PT atingir o seu ápice de popularidade e poder, ele já combatia o discurso do PT, as bandeiras que pregava o PT, enfim. Nós estamos aqui julgando se ele está certo ou errado. Estamos dizendo que há muito tempo ele tem esse discurso e agora simplesmente manteve. Não há nenhuma incoerência nesse sentido, nem novidade. Apenas está ao lado que sempre teve neste polo diferente em oposição ao Partido dos Trabalhadores. Tássio, e lá estava a secretária Gracinha Moraes Souza, que também declarou apoio a Silvio Mendes, e ela vai para onde o doutor Silvio for. Está esperando essa definição, você inclusive tratou desse assunto por várias vezes aqui, se vai para a União Brasil, se não vai para a União Brasil, ela está esperando o doutor Silvio, para onde ele for, ela vai. Exato, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa. A situação é essa. Nós tivemos um evento
neste final de semana que, como o Eliezer dizia, confirmou esse apoio. Um apoio que já era esperado, mas circulou nos bastidores algumas hipóteses, né, de que o grupo político do prefeito, por uma estratégia de sobrevivência, poderia aderir à base governista, o que não ocorreu. Só que tem um fato curioso aí. O ex-governador Zé Filho não deve acompanhar o grupo político do prefeito, deve acompanhar Rafael Fonteles, algo que coloca um ingrediente importante nessa briga do litoral e coloca um ingrediente interessante também analisando a possível eleição municipal de 2024, já que Zé Filho pode ser candidato à Prefeitura de Parnaíba, né, alinhado à oposição, alinhado ao grupo de Wellington Dias, a situação, corrigindo, e contra o candidato do grupo de Monsanto. Então existe essa possibilidade, circulou nos bastidores. Agora, quanto à adesão, já era esperado, agora é oficializado, e uma adesão importante que fortalece Silvio Mendes também no segundo maior colégio. Aqui na capital ele já é forte, deixou o governo com a popularidade muito grande e agora também ganha apoio importante nesse colégio tão fundamental que é o litoral do estado. Edna, o Tasso falou de ingrediente, e aí, Eliezer, Tasso, Edna e telespectadores, eu me lembrei aqui de um outro ingrediente. Além desse ingrediente do ex-governador Zé Filho, atual presidente da FIEP, porque, claro, o prefeito Monsanto vai apoiar a filha, a secretária Gracinha Moraes Souza, para a Assembleia Legislativa. O presidente da FIEP é candidato a deputado estadual, ou pretende se candidatar a deputado estadual. O outro ingrediente é o seguinte: o Política do Dia trouxe aqui, antes dessa declaração do prefeito Monsanto, embora já fosse esperada, mas trouxe aqui o apoio a Silvio Mendes de José Hamilton. O vice-prefeito Beto Teles, que é genro de Zé Hamilton, concedeu entrevista e disse: olha, trouxe aqui o recado do ex-prefeito Zé Hamilton de apoio a Silvio Mendes. Aí, dona Edna Maciel, olhando 2024 e olhando também anos anteriores, será que veremos Monsanto e Zé Hamilton no mesmo palanque este ano apoiando Silvio Mendes? Ou será que Silvio Mendes será que em dois palanques para ter o apoio dos dois? Acho meio difícil. É outra sinuca de bico e fatalmente não creio que Silvio Mendes irá no palanque dos dois, né? Mas é outra sinuca de bico e agora a gente vê aí como é que fica essa situação da família, né, das divisões do litoral. A gente sabe que, como vocês bem colocaram aí, pode sim haver essa divisão e o prefeito Monsanto se coloca de uma forma histórica, né? Ele se coloca numa posição que é, como você disse no início, jamais a gente ia pensar o contrário. Seria surpresa, sim, se ele desse o apoio a Rafael Fonteles. E no caso de Zé Hamilton, o que vai haver é isso. Eu acho que não, que essa primeira opção é a mais certa. Acho difícil Silvio Mendes fazer essa dança e se dividir aí entre esses dois palanques. Lembrando, Douglas, só para concluir rapidamente, que Zé Hamilton é o primeiro suplente. A questão do Beto Teles, bem rápido, a questão do Beto Teles é para você comentar. Ser vice Monsanto já foi uma surpresa para todo mundo. Mas aí teve a habilidade do ministro Ciro Nogueira, né? Também, que na época é senador. Aí muita gente, eu já ouvi, tá, muita gente dizendo assim: ora, mas se o genro do ex-prefeito Zé Hamilton é hoje vice de Monsanto, mas aí para juntar Monsanto e Zé Hamilton no meio palanque é outra história, né, Tasso? É um trabalho hercúleo, digamos assim. E lembrando que Zé Hamilton é o primeiro suplente ao Senado de Marcelo Castro. Então, olha a engenharia que se meteu aí a política parnaibana, né, que sempre é muito quente. Engenharia mesmo. E eu acredito que após a eleição, vamos ver como sai esse grupo político de Monsanto no pós-eleição. Gracinha eleita na Assembleia e talvez Silvio vencendo, a situação é uma. Se os dois perderem a eleição, a situação é completamente diferente. Então, e Zé Filho se elegendo o deputado estadual na base governista, aí é que a situação é outra. É completamente diferente. Então, eu acho que precisamos aguardar outubro para aí sim ter a certeza de como ficará a situação em 2024. Douglas, só para concluir diferente, essa análise sobre o litoral, eu vejo que é possível que José Hamilton e o prefeito Monsanto se unam em prol de Silvio Mendes, até porque o próprio ex-prefeito Zé Hamilton já gravou vídeos declarando essa amizade, essa ligação. Isso pode se tornar apoio político. Agora, a vertente oposta a essa conjuntura é a liderada pelo Dr. Hélio, que também tem suas bases no litoral, é deputado estadual,
foi candidato a prefeito de Parnaíba, está muito bem ligado à base do governador Wellington Dias, então eu vejo que aí pode haver essa polarização, mas não entre José Hamilton e Monsanto. Nesse caso, para o Florentino também, historicamente, o Tasso lembrava disso uma vez, historicamente, Picos e Parnaíba têm sido 2 colégios com grandes surpresas no período eleitoral, né? E lembrando, só para concluir, Parnaíba tem o secretário de Saúde, Florentino, também que é candidato a deputado federal. Então vai ser uma... como diz, estou louco para ver o começo, para saber como é que essas peças vão se acomodar. Por falar em acomodação, o deputado estadual Zé Santana confirmou realmente que existe uma crise entre MDB e Dr. Pessoa. Acompanhe. Não houve nenhum tipo de reunião ou de diálogo específico sobre esse tema. Eu creio que muitas coisas, às vezes, existem pelo fato de chegar a um lado ou a outro, pela própria imprensa, sem que houvesse o diálogo direto, muitas vezes acaba ocorrendo o risco de se ter mal entendidos que acaba provocando, em determinado momento, uma reação mais, digamos assim, mais acirrada, de forma mais contundente de uma parte ou de outra. Mas nada que eu não veja como possível de se esclarecer e de se reparar a eventual arranhadura que possa existir. Tudo que a gente tem visto através da imprensa e não chegou como pauta oficial no MDB a própria saída do Dr. Pessoa. Então, eu acho que diversos parlamentares, diversos membros do partido têm ali uma relação bastante amistosa e saudável com o Dr. Pessoa, dentre os quais inclusive me incluo. Devo até estar conversando, era para estar, ele até me convidou para estarmos lá tomando um café na quinta-feira passada, mas eu tive que me deslocar numa agenda com o governador e devo estar fazendo isso de hoje para amanhã, fazendo uma visita e, na medida do possível, se a gente puder colaborar para acalmar os ânimos de qualquer um eventual desentendimento, nós estamos dispostos a isso. O deputado estadual Zé Santana tem o perfil de um político que acomoda, né? O perfil de um político que conversa. Só que com o doutor Pessoa não tem conversa, rapaz. Não tem conversa. Olha, o vice-prefeito Robert Rios deu uma entrevista ou deu uma declaração, dizendo que o doutor Pessoa ficaria no MDB, não é isso? Isso. Na hora que ele chegou na prefeitura, disse, não, senhor, eu vou sair do MDB, eu vou para Republicanos, vou sair do MDB, cada um tem sua opinião e tal. Então, é muito difícil, começando de novo com o Tasso, com o Eliezer, aliás, é muito difícil, Eliezer, o MDB ficar na gestão do prefeito Dr. Pessoa. Realmente, isso aí, quando muda de partido, Republicanos, lança a terceira via, o MDB do lado da base governista, essa equação não fecha, né? Exatamente, a conjuntura está muito adversa para a permanência de Dr. Pessoa no MDB. Lembrar que o deputado Zé Santana tem uma indicação importante no primeiro escalão da prefeitura. Sua esposa, ex-deputada Ana Paula, é superintendente na SAAD Norte, e isso, é claro, seria favorável politicamente, mas pode haver aí um rompimento pela ligação que eles têm muito mais com o governador Wellington Dias do que com o prefeito Dr. Pessoa, e o prefeito da cidade se demonstra perdido, sem resolutividade, inclusive nas suas questões políticas, seu destino partidário. Flertou com o PL, falou de buscar outros caminhos, já teve reunião com republicanos, vai indicar o presidente, que pode ser o seu filho, mas ele mesmo, União Brasil, ou seja, busca caminhos. Parece que não se faz muita questão pelo prefeito de Teresina, até um fato inédito, porque, em regra, o prefeito da capital é assediado, Até o ex-prefeito Firmino Filho, todo mundo disputava ali o apoio, né? Todo mundo... Veja o presidente Temístocles apático, ou seja, se depender dele, doutor Pessoa toma o rumo que quiser. Isso não é normal, é o prefeito da capital eleito pelo MDB, mas nem o próprio partido faz questão dele, dada a rejeição, dada a reprovação pelo que ele tem feito aqui na cidade. Tá, falando em rejeição e reprovação, eu lembro que, eu não sei se a sua opinião bate com a minha, mas o Eliezer falou em reação, me parece que o rompimento político de Temístocles Filho e Firmino Filho, aí nós estamos falando de MDB e PSDB,
impactou muito mais o presidente da Assembleia do que o rompimento dele com o doutor Pessoa, porque a candidatura do doutor Pessoa foi um lançamento do presidente da Assembleia, correto, teve apoio total do presidente da Assembleia, e parece que esse rompimento, para ele já nem toca mais no assunto, né? Eu não vejo como um rompimento, Douglas, eu vejo como se livrar de um problema, né? Pelo que eu sinto conversando com a cúpula do MDB, a situação é essa. Sobre essa história dos MDBistas com o doutor Pessoa, é interessante porque os MDBistas tentam sempre colocar, os que estão acomodados, colocar panos quentes, evitar ali criar um atrito, como tentou fazer Henrique Pires, como faz Zé Santana, como faz João Matos, porque não querem perder os cargos que possuem nessa gestão. Mas eu tento entender como é que vai ficar esse relacionamento. O doutor Pessoa, tendo um candidato a governador em oposição a Rafael Fontelli e os MDBistas ao lado de doutor Pessoa. Então, não me soa bem, né? Fica estranho essa situação. E eu acho que cedo ou tarde essa relação entre MDB e doutor Pessoa não vai acabar bem. Nos corredores da Câmara já se especula que um grupo de vereadores que hoje estão na base, mas não estão acomodados no governo de doutor Pessoa, brigam por esses cargos, por essas SDUs. E eu ouvia hoje no corredor da Câmara, Douglas, de um vereador cotado para assumir a secretaria, que, ao ser perguntado por outro vereador se assumiria a secretaria, ele disse assim: eu não, vou ser secretário de 4 vereadores, ou seja, o doutor Pessoa querendo indicar um vereador para a secretaria sob o comando de 4, ou seja, não soaria bem isso. E esses vereadores pressionam o prefeito para que faça essas indicações desse grupo de sustentação na Câmara. Então, eu acho que a pressão deve aumentar e essa operação panos quentes aí dos MDBistas não deve terminar bem, não. Edna, briga com todo mundo, né? Quer dizer, brigou com toda a equipe, no caso o MDB principalmente, com toda a equipe que o apoiou na eleição. Quer dizer, não se pode negar o apoio e a participação, por exemplo, do presidente da Assembleia, Temístocles Cris Filho, do secretário João Henrique. Foi fundamental esse apoio, claro, que o doutor Pessoa tinha, na época da eleição, um nome forte, mas houve toda uma logística que foi criada que faltou na eleição anterior, quando ele disputou com esse prefeito Firmino Filho. Mas aí agora vai para Republicanos, brigar com todo mundo, brigou com todo mundo já, convidou Monsanto para ser a terceira via, Monsanto já declarou a paz civilmente. Quem é que vai assumir esta terceira via, Edna Maciel? Olha, a gente tem falado muito aqui de que, infelizmente, para ele, doutor Pessoa, a maioria dos grandes líderes, dos políticos que têm força, que vem caminhando aí com força para a próxima eleição, estão querendo descolá-lo da imagem. Ninguém quer colar a imagem do prefeito, do gestor, do político, do gestor que a gente vê todos os problemas da cidade, que a gente acompanha, denuncia os problemas, e o sistema de comunicação colocando aqui sempre essas denúncias e com documentação e a resposta da população, no caso dos transportes, no caso das ações em relação à Covid, enfim, e do político, que uma hora vai presidir uma federação, outra hora vai para um partido, demorou um tempo que demorou para decidir para onde ia, outra hora nega que vai apoiar um partido ou outro. E agora é nessa briga eterna com o PMDB, que a gente também acompanhou aqui desde o início, as declarações dele em relação ao próprio presidente Temístocles, como você falou, um nome forte que o apoiou na eleição, havia cobrança, né? E um e outro brigando, falando nas redes sociais, enfim, a gente acompanha toda essa celeuma, toda essa guerra, entre aspas, né? E realmente ninguém quer ligar, infelizmente, para ele, repito, a imagem do doutor Pessoa fica cada vez mais queimada no meio político e mesmo não querendo tirar o seu apoio, muitos não querem colar essa imagem, que é uma imagem de impopularidade e de má gestão, infelizmente. Nosso tempo está quase esgotado, é bem rápido aqui. Vamos chamar aqui, nós falamos do presidente da Assembleia, e o presidente da Assembleia falou sobre a saída do presidente da Câmara, de Teresina, Jeová Alencar, do MDB. Primeiro, essa palavra fusão, eu acho que não é correta. Nós vamos... o que acontece a nível nacional que não tem mais coligação. Só tem coligação a nível nacional, que a federação, na verdade, é uma coligação
a nível de Brasil como um todo. Então isso, vários estados, vai acontecer o que está acontecendo no Piauí. Alguns deputados migram para partido A, B e C. Isso vai acontecer no estado do Piauí, entre o MDB e o PSD de Dado. O deputado Temístocles Filho só aprofunda qualquer comentário a partir de dia 3 de abril. Dia 4 a gente chama ele para cá. Para vir para cá, dia 4, para aprofundar esses casos aí. Olha, o tempo está esgotado, infelizmente. Mas aí a gente começa amanhã, de onde a gente terminou hoje. Mas assim, ficou bem claro aí, PSD, MDB, ainda tem algumas questões para discutir, não está ainda 100% amarrado não, né? Bem rapidamente, e foi essa a sua interpretação do que disse o presidente? Cada um toma o seu rumo. Eu achei bem forte isso que ele disse. Foi. E a reunião deve ocorrer hoje à tarde, viu, Douglas? Para o Jeová passar o comando do partido aqui em Teresina. Vamos tratar disso amanhã. Obrigado, Tasso. Obrigado, Ed, Eliezer. E a você também que acompanhou o quadro político do dia.